para cá. É isso, né? Já falei um pouquinho, a gente vai falar sobre co-op hoje, como iniciar um co-op, eu vou compartilhar a tela com vocês logo em seguida. Mas, enfim, quero falar um pouquinho sobre o que não é um co-op, tá? Porque às vezes as pessoas acham que, estão fazendo um co-op, mas não estão. Então, tudo isso a gente vai conversar hoje, tá? Se você é novo no homeschool, tá? Digamos que você é novo, nem começou, talvez o homeschool, está pensando em começar o homeschool em 2022, né? Ou recém começou o homeschool em 2021, e ainda está ali indeciso, o que faz, o que não faz, como que eu posso me reunir com outras famílias, é possível, né? No Brasil, a gente escuta muito falar no CC, né? Que é o Classical Conversation, eles usam a abreviação em inglês, CC, que seria CC, né? Classical Conversation, que é uma modalidade que existe aqui nos Estados Unidos para co-ops também, né? Às vezes ele não é bem um co-op, dependendo da região, ele é pago, então ele funciona quase como uma escola, onde os grupos se reúnem 1, 2 vezes por semana, né? E eles têm tutores, então a gente vai ver tudo isso, o que é um co-op, o que é visto como co-op, mas realmente não é um co-op, porque a palavra co-op, ela tem todo um significado, né? E a gente vai estar vendo sobre isso hoje. Então, se você é novo, tem filhos na educação infantil, nas séries iniciais, ou trabalha com múltiplas idades, e está buscando algo diferente, então talvez o co-op seja uma oportunidade aí de aprendizado para você e para toda a família, tá? Então, eu vou botar aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos ver se eu consigo fazer isso certinho. Consegui, tá? Então, hoje o tema é os passos de como iniciar um co-op, tá bom? Para quem não sabe, para quem não me conhece, meu nome é Betina, né? Para quem está chegando agora aqui, é a primeira vez. Oi, Ju, vai lá para o YouTube, a gente está ao vivo lá. Então, o meu nome é Betina, eu sou educadora, trabalhei por muitos anos em sala de aula, trabalhei com comunidades, trabalhei com crianças em situação de rua, trabalhei com educação do campo, enfim, tenho um conhecimento aí na área de educação, mas no homeschool eu sou tão nova quanto muitos de vocês que estão aqui comigo agora, tá? O meu homeschool começou quando a minha filha nasceu, né, e logo em seguida eu sempre trabalhei atividades com ela, né, atividades motoras, tudo aquilo que a gente trabalha com os bebês, e quando ela tinha 2 aninhos, eu criei o nosso primeiro co-op, né, não tinha nenhum co-op bem pertinho de mim, que pudesse atender a idade que ela estava, e eu já tinha essa necessidade de ter um grupo, de ter outras mães, de participar juntos, de fazer atividades para as crianças. Então, quando ela tinha 2 aninhos e meio, eu criei o nosso primeiro co-op. Nós morávamos na Califórnia e nós éramos 12 famílias, tá? Então, depois eu vou contar um pouquinho mais para vocês também de como foi se desenvolvendo esse co-op. E aí nasce, então, a Prof. Bi, né? Que aqui eles me chamam assim, de Bi. Então, aí que nasce essa mamãe educadora. Então, ali eu fui aprendendo. Vocês podem não acreditar, mas eu tinha medo que eu não ia fazer homeschool. Eu comecei esse co-op com ela aí com 2 aninhos e meio para a educação infantil, era um grupo somente para a educação infantil, mas a minha ideia inicial era, vamos fazer um co-op, vamos fazer educação domiciliar até que ela tenha 7 anos e ela vá para o primeiro ano, e então ela vai para uma escola, porque eu não acreditava que eu pudesse fazer educação domiciliar, eu não acreditava que eu fosse capaz de educar a minha filha em casa, apesar de que eu educava o filho de outras pessoas, né, e não era era uma classe cheia, sempre 20, 25 crianças, mas eu pensava, não, eu não vou ter condições de fazer com a minha filha, ela talvez não vá, né, como eu sou mãe, ela não vai me ouvir, e tinha medo do inglês e tudo isso.
Mas o que foi acontecendo? Com o co-op, eu fui aprendendo com outras famílias, eu fui aprendendo sobre a minha filha, sobre o temperamento dela, fui conhecendo cada vez mais a minha menina e vendo como que ela gostava de aprender, o que ela gostava de fazer. E com isso, o que aconteceu? Eu me apaixonei pelo homeschool e esse ano agora, ontem a Naomi começou o primeiro ano dela do ensino fundamental no homeschool. E do homeschool a gente não sai mais. Então, desde então, são aí alguns anos com co-ops online, desde 2020, né? 2020, esse ano, co-op online. Mas agora, retornando às aulas, voltamos ao co-op presencial, né? Se Deus quiser. Então, o que é um co-op? Como iniciar um co-op? Vamos lá, então. Vamos ver se eu... Ok. Bom, o que é um co-op? O co-op vem da palavra cooperação, né? É uma cooperativa de famílias, né? Geralmente são as mães que tomam a frente do co-op, mas, felizmente, em todos os co-ops que eu participei, nós tínhamos pais também bem ativos, tá? Nós tínhamos situações de que, muitas vezes, a esposa, né, no trabalho, fazia financeiramente mais renda, né, tinha uma renda maior do que o esposo, então eles optavam pelo pai fazer o homeschool com os filhos. No grupo de homeschool atual que a Naomi está, nós temos uma família que é assim, é o pai que fica em casa fazendo homeschool com os filhos e a mãe que trabalha fora. E no homeschool da Naomi, lá na Califórnia, nos 2 grupos que ela participou, nós também tínhamos a mesma situação. Então, geralmente são mães, mas nós temos pais também que participam. E os pais também podem participar em outras atividades que a gente vai ver mais para frente. Então, é isso. Co-op é um grupo que coopera, que trabalha junto por um mesmo objetivo, que é o quê? O aprendizado das crianças, tá? Então, um homeschool é isso aí, ó. Papel, caneta na mão, gente, e comecem a escrever para depois vocês não terem que ficar voltando nesse vídeo. Se voltar também tá tudo bem, mas já vão anotando aí, porque vai ter bastante conteúdo hoje, tá bom? Nath, voa para lá. Então, homeschool co-op é um espaço onde as famílias educadoras se reúnem periodicamente para juntas realizarem atividades. Quão periodicamente? Vai depender do grupo, vai depender da necessidade de cada grupo, vai depender da distância que esse grupo mora um do outro, tá? Então, a gente vai ver mais para frente também. Vamos lá, então. A principal função do co-op é permitir a troca coletiva. Por quê? Né? Porque ali não é uma pessoa que faz sozinha toda a atividade. Por exemplo, um co-op que tem tutores, ele pode até ser um co-op, se todas as famílias estão presentes, juntos, no momento em que o tutor está dando aulas, tá? E elas tenham outras funções também. Se é um co-op que apenas tem um tutor que dá aula e você apenas leva o seu filho e você não tem outra função, você não existe uma troca, isso não chama co-op, tá? Isso chama uma escola, né? Uma escola paga, porque o tutor você tem que pagar, é uma escola fora dos moldes da escola tradicional, né? Fora, digamos assim, da umbrella, do guarda-chuva do governo, né? É uma escola que funciona sem estar ligada ao governo, sem estar ligada, no Brasil seria o MEC, por exemplo, tá? Mas não é considerado um co-op, porque no co-op existe uma troca coletiva. Eu posso até não dar aula, eu posso não dirigir uma atividade, eu posso não contar uma história, eu posso não estar lá na frente, né? Eu posso não dividir esse espaço de fala com as outras mães ou os outros pais, mas eu posso ter uma outra função dentro do co-op, como, por exemplo, organizar uma saída de campo, como, por exemplo, organizar a tabela
né, a rotina diária não, né, semanal, como organizar outras necessidades que o co-op tem, né, que o grupo tem como um todo. Cada um vai usar o talento que tem, né? De repente o seu talento não é ir lá na frente falar, de repente você se sente bem falando somente para o seu filho, mas não falando para um grupo maior, e tá tudo bem. Desde que você tenha um grupo de mães que assuma esse papel, você pode assumir outros papéis que vão beneficiar também todo o coletivo, tá bom? Então, muita atenção nisso. Pode-se contratar um tutor para dar aula para os filhos? Pode, desde que as famílias façam um outro tipo de atividade em benefício do coletivo, tá? Se for só levar a criança, deixar a criança lá e tem um professor que faz todas as atividades, isso não caracteriza co-op. Se for você ir junto e assistir junto às aulas, com o tutor pago, fazendo essa tarefa de transmitir o conhecimento, isso não caracteriza um co-op. Um co-op é quando um grupo de famílias se reúne para aprender juntas, tá bom? Vamos à frente. Quais são os benefícios de você participar do co-op? Eu botei aqui 3, mas você vai ver que, à medida que você vai participando, você vai encontrar muito mais benefícios, tá? Depende da sua necessidade individual. Cada família é diferente. Mas um dos benefícios, socializar com crianças de diferentes idades. Essa é uma das questões que a gente é muito criticado dentro do homeschool. Ah, mas e a socialização? Quando o seu filho socializa, por quê? Se criou uma cultura de que a escola é um espaço para socializar. Será? Né? Talvez a educação infantil, onde em escolas que as crianças ficam mais soltas em muitas atividades. Mas e aí, a partir do primeiro ano? É realmente um espaço de socialização a escola? Pensem comigo. Chega na escola, o que ele faz? Ele vai para a sala de aula. Na sala de aula, ele consegue socializar? Não. Na sala de aula, ele senta e ele escuta o professor. Ah, mas tem trabalhos em grupos. Ok, tem trabalho em grupo, então ali eles podem conversar um pouquinho, mas não é socialização. Eles não podem conversar sobre o que eles querem. Eles têm que conversar sobre o conteúdo, sobre a atividade que eles precisam apresentar para o grupo, para a professora. Então, eles não estão socializando. Ah, mas tem a hora do recreio. Ok, aí eles vão para o recreio. Tem socialização? Tem. Né? Quando eles não ficam uns 15 minutos comendo, dependendo da criança, se ela é mais lenta, aí ela vai ter 15 minutos de socialização. Depois ela faz o quê? Ela volta para a sala de aula. Cadê a socialização? Não tem. Então, a socialização na escola é esses 15 minutos diários que a criança tem. O resto da socialização, onde que o seu filho socializa? Quando você leva ele num parquinho, quando você vai na casa de outras pessoas, de amigos que têm crianças, quando você faz alguma atividade social, como as famílias homeschooler fazem. Fazem atividades sociais onde as crianças socializam. E o que mais que as famílias homeschooler fazem? Podem fazer os co-ops, onde vão ter os momentos de socialização. Pode ir no parquinho, algumas vezes por semana, onde vai ter momentos de socialização. Vai fazer outras atividades, como biblioteca, como aulas de música, aulas de dança, seja o que for que o seu filho fizer, é a mesma coisa que as crianças que vão para a escola fazem. Então, ali, elas têm o espaço de socialização, tanto quanto uma criança que vai para a escola, que tem 15 minutos de recreio para socializar, tá bom? Então, essa questão de socialização, a gente precisa desmistificar, porque isso não existe. Então, o espaço do co-op, ele é excelente para crianças socializarem com crianças de diferentes idades. Que na escola isso não acontece muito, mas no co-op isso pode acontecer. Se você opta por um co-op que tem várias idades, múltiplas idades, as crianças vão ter tempos ali dentro, como se tem o tempo do recreio na escola, mas é um tempo muito maior de socialização dentro do co-op, tá? E a gente já vai ver em seguida. Você, mamãe, vai conhecer outras mamães. E isso é super legal pra gente,
porque a gente consegue receber suporte, a gente recebe encorajamento. Como eu falei para vocês no início, eu não acreditava, eu tinha medo de fazer homeschool. E com o tempo, tendo esse convívio com outras mães, eu fui vendo que o homeschool não era um bicho de 7 cabeças. Eu fui aprendendo com elas. Eu fui construindo conhecimento com elas. Às vezes, eu pensava que eu sabia menos, e eu fui vendo que eu sabia tanto quanto elas sabiam. Algumas que sabiam mais me ensinavam, às vezes eu sabia mais do que outras, e ajudava essas outras famílias. E o que a gente continua fazendo aqui, né? Então, o co-op, ele serve para isso, ele serve como um espaço de suporte para as famílias, se ajudarem, crescerem juntas, se encorajarem. Às vezes, tem mães no co-op que têm mais facilidade com artes, ou com a parte de ciências humanas, né? Muitas vezes nós temos mamães que são médicas, ou que são de alguma área da saúde, enfermeiras, e podem nos ajudar com conteúdos que a gente tem mais dificuldade de trabalhar com nossas crianças, podem nos indicar currículos, podem nos indicar aí para a gente estar pesquisando. Então, isso é muito importante. Número 3, seus filhos irão aprender de outras pessoas além de você. E isso é fantástico, gente. Por quê? A gente fica em casa durante a semana. Aqui em casa, eu e meu marido trabalhamos com a Naomi. Ele tem algumas atividades que é responsabilidade dele. Mas no co-op, a Naomi tem a oportunidade de ouvir histórias de outras mamães, de aprender assuntos com outras mamães. Né? Eu tenho a minha sogra também, que nos ajuda com a parte, né, de ciências. Então, no grupo de co-op, você vai ter essa diversidade, né, que vai acrescentar naquilo que talvez você não seja tão expert, digamos, né? Você não precisa ser expert, mas que você não tem, assim, tanto... Como que palavra que eu posso usar, assim? Você não se sente preparado para, né, falar aquele assunto. Especialmente quando as crianças já estão maiores ali nas séries finais, né, do ensino fundamental, já indo para o ensino médio. Então, o OP, especialmente nessa faixa etária, ter um grupo de mães com diferentes conhecimentos ajuda bastante, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu material, que eu não quero deixar nada, eu fiz várias anotações aqui, eu não quero deixar nada para vocês. Ok, vamos lá então para o próximo slide. Como encontrar famílias? Talvez vocês aí estejam se perguntando, e já foi questão de algumas mamães para mim. Tá, Betina, mas aqui na minha região não tem ninguém. Será? Né? Outro dia tinha uma mamãe que me dizia, isso não tem ninguém. E aí um dia ela me chamou, você não acredita, eu conheci pessoas que fazem homeschool também, mais 3 famílias, vou me reunir com elas. E ela estava super feliz, uniram e conversaram e provavelmente vão estar montando aí um grupo e estarem fazendo atividades juntas. Então, assim, às vezes a gente acha que não existe ninguém na nossa região, mas pode ser que sim. Como que você pode procurar isso? Através de grupos no Facebook e no Instagram, tá? Eu não tenho Facebook, mas eu sei que muitas mamães aí têm, e no Facebook eu sei que existem grupos. Então, vocês procurem lá grupos de homeschool na região que vocês moram. Claro, talvez não vai ter no bairro de vocês, mas pode ser que você more numa cidade pequena e vai ter nas cidades vizinhas, como foi o caso dessa mamãe que conversou comigo. Então, você talvez encontre aí um grupo que esteja buscando se reunir, né? Ou encontre outras mamães. No Instagram, eu encontrei aí uma página, um IG, que é especialmente criado para você, família educadora, encontrar famílias educadoras na sua região. Eu vou compartilhar depois esse IG com vocês. Eu não tenho o nome dele aqui, mas eu vou compartilhar esse IG com vocês mais tarde, tá bom? Eu boto ali no meus stories, tá? Tem um IG bem legal e eles têm tudo separadinho por estados, tá? Bem interessante. E aí as pessoas se comunicam
através desse IG, tá? Você pode achar pessoas aí na sua região e, quem sabe, começar um co-op. O co-op não é algo comum no Brasil, então vamos dar esse start, né? Essa partida para que isso comece a pipocar e outras famílias sejam beneficiadas. Agora, um local interessante é o que eu fiz, tá? Quando eu vim aqui para o Texas, eu não conhecia ninguém, tá? Morei 10 anos na Califórnia. A Naomi participava de 2 grupos de homeschool, de repente vim para o Texas e conhecia 0 pessoas. 0, a gente não conhecia ninguém aqui, não sabia de grupo de homeschool. Claro, comecei a procurar, né? Entrei aí nas páginas, comecei a procurar, mas o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, eu fui para a biblioteca com a Naomi. E na biblioteca eu conheci várias famílias educadoras. Várias, algumas que participavam de grupos, outras que não, diferentes tipos de grupos. Então, ali eu comecei a conhecer algumas pessoas. Nos parquinhos também, a gente vai sempre no horário de aula, tá, gente? Ou de manhã, aí no Brasil, né? Ou de manhã, no meio da manhã, ou no meio da tarde. Porque você sabe, todas as crianças vão estar na escola, as que vão para a escola. Se tiver criança no parquinho, ou na biblioteca, ou no shopping, passeando com a mamãe, ou com a vovó, ou com quem quer que seja, que está num momento, num horário de aula ali, passeando, é porque essa criança provavelmente ela não vai à escola, ou claro, ela vai no período oposto, mas é uma oportunidade para você entrar em contato e perguntar, e aí, sua criança vai na escola, especialmente educação infantil, tá? No Brasil ainda tem muitas famílias que optam por fazer a educação infantil em casa e botar a criança na escola só a partir do 1º ano. Então, crianças da educação infantil é muito fácil de encontrar nesses espaços, tá? E aí é muito fácil de começar um grupinho de atividades com outras mães, com outras famílias, ok? Então, procurem, que provavelmente vocês vão encontrar em um desses lugares, tá? Aí, digamos que você já tem um grupo, agora eu vou falar para o próximo passo, né? Você já encontrou uma família, 2 famílias, 3 famílias, 10 famílias que querem fazer homeschool na sua região e que querem ter um grupo juntas, tá? Encontramos. Agora que a gente vai entrar nos passos. O que vocês precisam fazer? Primeiro, vocês precisam organizar um encontro de planejamento, tá? Comecem a anotar aí. Primeiro passo, encontro de planejamento. O que vocês vão fazer nesse encontro de planejamento? É o momento que vocês vão sentar, vocês vão conversar, talvez vocês recém se conheceram, não se conhecem, não são um grupo de amigos, que foi o meu caso, quando eu criei o meu primeiro grupo de homeschool, eu não conhecia as mães, conhecia uma um pouquinho mais, tá? Que era do grupinho da igreja da Naomi, e dali a gente foi se conhecendo, e uma outra mamãe que fazia My Gym com a Naomi, e foi a partir dali que nós começamos. Eu e essas 2 mamães, eu convidei, elas toparam, e aí nós começamos, então, 3 famílias, e então nós criamos um survey, que eles chamam aqui, um questionário, tá? Nós criamos um questionário para passar para famílias que nós acreditávamos, nós gostaríamos de convidar, para chamar essas famílias para virem com a gente. Pessoal, estou no YouTube, quem quer ver sobre co-op, estou lá, tá bom? Então, a gente entregou esse questionário para essas famílias, para saber se elas gostariam, que horário que seria bom para elas, qual o melhor dia da semana e coisa e tal. E com isso nós reunimos 12 famílias. Depois que nós tínhamos essas 12 famílias, nós começamos isso aqui que está na sua tela agora. Organizamos o encontro de planejamento, tá? Para decidir como que ia funcionar esse grupo, aonde queria funcionar esse grupo, como que a gente iria se preparar para iniciar tudo isso, foi nesse encontro, tá? Que conteúdos que a gente ia querer tá trabalhando com as crianças, ia ser conteúdo, ia ser brincadeira, o que a gente ia fazer? Então, organizamos esse encontro.
como que isso acontece, tá? Então, nesse encontro, a gente decidiu primeira coisa, que tipo de homeschool queremos para nossas crianças. Porque então, nós sabíamos que queríamos um co-op, tá? E é o que vai acontecer com vocês. Vocês conseguiram um grupo de pessoas. Eu sei que eu quero ter um grupo de famílias que faça atividades, digamos, semanais, tá? Vamos botar agora semanal, não precisa ser, a gente já vai mais para frente. Ver mais para frente. Então, conseguimos um grupo de famílias, sentamos para essa reunião de planejamento, qual tipo de co-op nós queremos, tá? E aí, aqui nós temos alguns tópicos. Acadêmico. O que seria um co-op acadêmico? Co-op acadêmico é aquele onde você vai estar trocando conhecimentos acadêmicos. Digamos que são crianças de educação infantil. Então, crianças de educação infantil, a gente quer trabalhar ali o alfabeto, os números, as formas, as cores. Nós queremos, sim, trabalhar com as nossas crianças conhecimentos acadêmicos. Histórias, enfim, vocês vão definir quais são esses conhecimentos acadêmicos para aquela faixa etária que vocês querem. Se é um grupo já de séries iniciais, se é um grupo de ensino médio, quais são os conhecimentos acadêmicos que vocês querem trabalhar? Não, vai ser um grupo só para trabalhar história e geografia. Então, é um grupo só para história e geografia, conhecimento acadêmico, vocês vão criar ali um plano só para história e geografia, tá? Mas isso é considerado conhecimento acadêmico, tá? Digamos que vocês querem, e uma vez por semana nós precisamos trabalhar ciências, mas a maioria das famílias ali não tem, assim, super conhecimentos nessa área, né? Biologia e coisa e tal. Então, vamos fazer, ao invés de eu trabalhar com meu filho em casa, biologia ou ciências, a gente vai trabalhar uma vez por semana no co-op. Então, ao invés de eu preparar uma aula toda semana para o meu filho, eu vou preparar uma aula uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, dependendo da rotação, da rotatividade, da quantidade de famílias que tiver. Então, todas as crianças vão estar aprendendo conteúdo para aquela faixa etária, mas cada semana é uma família que é responsável por aquele conteúdo. Então, tira essa carga das suas costas, você fica com a matemática, com o português, com as outras disciplinas, e as ciências, ou a geografia, ou a história, o que vocês decidirem, vai ser uma vez por semana no co-op, ok? Ou vocês podem decidir que o co-op vão ser todos os conhecimentos acadêmicos, tá? E aí vocês vão ter que organizar isso de acordo com a faixa etária, horário de aula, quantas horas vai ser de co-op. Um dos co-ops que nós participamos na Califórnia, Naomi, era educação infantil, mas nós tínhamos crianças de 0 a 14 anos, 14, 15 anos, tá? Então, nós tínhamos todas as séries ali nesse co-op, era um co-op grande, com muitas e muitas famílias. E nós nos reuníamos toda semana por 4 horas, tá? Claro que nessas 4 horas não eram 4 horas só de atividades, mas era um co-op acadêmico, tá? Era um co-op acadêmico, as crianças maiores, as salas eram com múltiplas idades, né? Eles tinham ali 1º, 2º ano juntos, 3º e 4º ano juntos, então eram separados por grupos, e nós tínhamos a educação infantil também. Essas crianças maiores, como que eles faziam? Eles tinham horário de aula, eles tinham todos os conhecimentos acadêmicos do currículo, eles tinham nesse dia que nós nos encontrávamos lá. Então, essa semana, por exemplo, era só geografia e história. Na semana que vem, era só inglês e matemática. Na outra semana, era ciências, biologia. Então, eles tinham uma organização ali do currículo para essas crianças. Grazi, tá bom, Grazi. Depois estou assim, então. Então, vamos lá. Então, conhecimento acadêmico. Pode ser projetos temáticos? Pode. O homeschool que eu iniciei de educação infantil era com projetos temáticos. Então, como que você organiza um homeschool projetos temáticos?
você vai decidir se ele vai ser mensal, né, ou quinzenal. Nós nos reuníamos toda semana, então nós tínhamos um projeto temático por mês. Cada mês nós tínhamos uma história, eles eram baseados na história da Bíblia, então cada mês todos os conteúdos perpassavam por aquela história bíblica. Então uma mãe era responsável cada mês por aquela atividade. Então nós tínhamos 10, 12 mães que davam aula, né? Nós tínhamos 12 famílias, mas eram mais ou menos 10 que davam aula, porque uma era responsável só pela música, e eu era responsável por toda a coordenação, então eu ficava mais nos bastidores, eu também fazia, às vezes, a roda inicial, mas toda a parte de atividade era com as outras mães, as outras 10. Então, quer dizer, elas trabalhavam uma vez por mês e olhe lá, né? Depois nós dividimos entre duas mães, então tem várias formas de você organizar isso, tá bom? Então, projeto temático é uma forma de fazer co-op. Estudos da natureza e trilhas, tá? O que seria isso? Seria um co-op só para você trabalhar estudos da natureza, tá? Ou só fazer trilha. Tá? São co-ops onde você não precisa ter um espaço físico. É um co-op que você toda semana se reúne, mas você está na natureza, né? É claro que tem regiões que isso não é possível, regiões que chovem muito. Eu morei na Califórnia por 10 anos, chove pouquíssimo, então era bem comum grupos de co-op só para estudos na natureza. Eles funcionam de formas diferentes e depois eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Saídas de campo, tá? Existem grupos de co-op só para saídas de campo. Você se reúne uma vez por mês ou a cada 15 dias para fazer uma saída de campo, num museu, num parque, para fazer uma trilha, seja o que for que vocês decidam estudar em grupo, se faz isso numa saída de campo, tá? Então, por exemplo, vai ter uma exposição na nossa região sobre o corpo humano. Vamos participar, vamos fazer, então, uma saída para essa exposição. Então, as mamães em casa já preparam as crianças, já estudam naquelas semanas que antecedem a saída de campo, né? Já dão uma introdução ao que elas estarão vendo, fazem a saída de campo e depois, né, pode continuar fazendo outras atividades. Mas não existe uma reunião semanal, só se reúne para fazer a saída de campo. Artes, gym e experimentos. São outras 3 áreas que você pode fazer grupos de co-op somente para essas áreas. Ou um mix dessas 3 áreas, tá? É muito comum um mix entre artes e gym, tá? Gym seria atividade física, tá? É bem comum esse mix, onde as famílias se reúnem para fazer atividades físicas com as crianças, que seriam as brincadeiras coletivas, os jogos coletivos, como se fazem na educação física com os pequenos, né? Educação infantil e séries iniciais. Então, se faz essas atividades coletivas com eles e, em algum momento, também se pode fazer atividades de artes, né? E depois as crianças têm um espaço para brincar. Ou se faz uma semana artes, uma semana gym. Ou se faz metade do tempo artes, metade do tempo gym. É uma opção também. Existem famílias que fazem encontros só para brincar. Isso é bem comum na educação infantil. E é uma ótima, esse aqui, ó, esse tipo de encontro aqui, ele é ideal para o início, para quando está conhecendo as famílias. Então, fazer um primeiro mês, por exemplo, de encontros só para brincar. Porque nesses encontros, vocês vão se encontrar num parque ou na casa de alguém. Enquanto as crianças brincam, as mamães conversam sobre quais são os objetivos, o que se gostaria, e aí se faz um bom planejamento, né? Nós fizemos isso com o nosso grupo, nós começamos, eu vou falar mais para frente um pouquinho. Então, encontro só de brincar, mas existem famílias que optam por encontros só de brincar, tá? Onde as crianças só brincam, brincadeira livre,
E as mamães estão ali observando, orientando e conversando, socializando entre elas, tá bom? Serve como serve muito mais como um grupo de suporte para as mães, tá? Do que um grupo de aprendizado, mesmo, até porque vocês aprendem brincando, né? Mas não são atividades dirigidas, tá? Nesses encontros para brincar, você pode optar por fazer atividades dirigidas? Pode, mas geralmente eles são num parquinho, num lugar onde as crianças podem brincar livremente, tá? Clube do livro. O clube do livro, ele já é mais comum para crianças maiores, ali, a partir dos 12 anos, tá? Se faz em forma de clube do livro, né? Se escolhe um livro por mês, ou por quinzena, dependendo do tamanho do livro, né? Isso vai se avaliar, dependendo do que os adolescentes tenham vontade de ler, tá? Ou estudo da Bíblia, né? Tem mamães que já me perguntaram sobre isso. Tem como fazer um co-op? Tem. Você pode fazer um co-op, tá chamando um grupinho de crianças, que pode ser aqui, ó, até esse clube do livro e estudo da Bíblia, ele pode acontecer, inclusive, para famílias que optam pelo after school. Não precisa ser só para famílias homeschooler. Você pode ter o seu filho pode ir para a escola e uma vez por semana você pode promover na sua casa um grupo com alguns amigos da região, da sua região ou amiguinhos da escola, para fazer um clube do livro ou um grupo de estudo da Bíblia, onde você vai pegar aí histórias ou o que quer que seja que as crianças tenham interesse e tá estudando junto com as crianças. Pode ser dirigido por eles mesmos ou pode ser dirigido por você, né? Então, é bem interessante, tá? Esse aqui, Clube do Livro e Estudo da Bíblia, pode acontecer tanto para homeschool quanto para after school. 2, o que nessa reunião de planejamento, aí da primeira, né, reunião de planejamento, vocês têm que decidir, então, os tipos de grupos, né, então, quais os objetivos que vocês querem alcançar, e aí vocês vão definir que tipo de grupo vocês querem. E qual a idade das crianças, tá? O que acontece? Vocês podem ter uma idade específica, como nós tivemos, nosso co-op era apenas para crianças de educação infantil, e eu participava de um outro co-op que era de múltiplas idades. Então, vocês podem ter essa gama, né, de idades e de diversidade aí familiar. Se vocês optam somente, não, vai ser só para crianças até primeiro ano do ensino fundamental. Vocês têm que ter em mente que essas mamães que têm filhos pequenos, muitas delas ainda vão ter outros filhos, né? Ou pode ser que algumas já tenham bebê. Então, como organizar isso, tá? Que às vezes os bebês, dependendo do bebê, não consegue ficar junto e permitir que as atividades sejam realizadas. Então, dependendo do tipo de grupo, se é com projetos ou atividades acadêmicas, é legal ter um espaço só para os bebês, e a gente vai falar mais sobre isso. Os encontros, como que vocês vão querer esses encontros? Semanal, quinzenal, mensal, né? Pode acontecer. Né? Às vezes as pessoas moram em regiões mais distantes e é difícil se reunir semanalmente, então existem aí os grupos que se reúnem mensalmente, uma vez por mês, e fazem atividades. Daí o que acontece? Quando é um grupo de reunião mensal, geralmente esses encontros acontecem o dia inteiro. Então, já é um planejamento maior, já são mais atividades, né? Ao invés de se encontrar, como nós nos encontrávamos 2 horas por dia, 3, 4 por semana, você se encontra uma vez por mês e faz o dia inteiro. E ali você vai ter várias atividades, vai ter uma trilha, vai ter hora de contação de história, vai ter hora de apresentação, é uma oportunidade para as crianças estarem apresentando algo para o grupo maior, vai ter música, o que vai ter, né? Vocês vão definir. E os horários também, né? Geralmente aqui nos Estados Unidos nós trabalhamos com os horários matutinos, né? Os co-ops se reúnem de manhã, pela manhã, e aí vai depender de cada grupo, de cada realidade, né? Da realidade onde vocês vivem.
4, o local. Vocês têm que definir um local. Vai ser na casa de vocês? Se for na casa, se for na própria casa das famílias, vai ser sempre a mesma casa? Né? Uma família vai ser sempre na casa da Fernanda, tá? Digamos, vou usar o exemplo aqui da Fernanda, que é uma mamãe do nosso co-op online, e ela tem uma casa com muito espaço, um lugar muito legal. Talvez outras famílias não tenham esse espaço. Então, a Fernanda pode ser sempre ali a anfitriã. Toda semana o co-op é na casa dela, mas todos vão trabalhar juntos e não esquecendo sempre de deixar o local do jeito que você encontrou, né? Não é aquela coisa que as mamães vêm, fazem, né, todas as atividades, depois fica a pessoa da casa para organizar tudo. Não, a gente sai e a gente deixa do jeito que a gente encontrou. Tá bom? É a mesma coisa que serve lá para as crianças, que a gente diz para nossas crianças, brinca, guarda, né? Bota tudo de volta no lugar. No co-op funciona assim também, não só se for na casa de uma pessoa, mas se for em outros ambientes. A gente não vai embora deixando tudo desorganizado, para uma ou duas pessoas fazerem. Então, vocês podem, por ser sempre na casa de uma mesma pessoa, ou por fazer uma rotação com todos os participantes. Tá? Digamos que você tem um co-op com 5 famílias. Então, uma vez por mês, a cada 5 semanas vai ser na sua casa. Tá? Então, é uma opção. Co-ops em casa acontecem muito quando nós temos crianças de educação infantil, no máximo até o 1º ano do ensino fundamental. Dá para fazer isso com crianças maiores? Dá, se o co-op for pequeno, tá? Co-op com 5, 6 famílias, se as casas têm um bom espaço para abrigar essas crianças e abrigar os irmãozinhos pequenos, porque aí vai precisar ter espaços diferenciados, ok, dá para fazer nas casas. Se não, o que a gente faz aqui? A gente aluga um espaço em uma igreja ou num centro comunitário, tá? No nosso caso aqui, nos Estados Unidos, geralmente as igrejas não cobram nada. As igrejas emprestam as suas salas, tá? Elas têm o prazer de emprestar o espaço para que famílias homeschool possam se reunir uma vez por semana, tá? Então, você pode fazer um acordo aí com a sua igreja, por exemplo, do grupo dar uma oferta mensal para a igreja, e aí vocês podem estipular aí um valor, né, que seja conveniente para todas as famílias, e vocês têm um espaço, uma sala na igreja onde vocês podem se reunir uma vez por semana, tá? É claro, é legal ter essa oferta, né? Por quê? Porque vocês vão usar luz, vocês vão usar água, os banheiros, papel higiênico, né? Então, é legal dar esse retorno para a igreja, tá? Então, um espaço, a igreja. Centros comunitários no Brasil pode ser um espaço para se fazer isso também, tá? Porque o centro comunitário tem um grande salão, às vezes eles têm salas menores, e alguns desses centros comunitários podem abrir espaço, podem querer alugar sim, por que não? Para um grupo homeschool, tá? Não custa checar os centros comunitários também. E a natureza, né? Se você opta por um homeschool de trilhas, de natureza, só de brincadeiras, então você tem aí, né? O mundo é o espaço, né? Você vai ter os locais na natureza, e daí você vai definir, não, vai ser só de trilhas? Onde que vai ser as trilhas? Sempre no mesmo local, na mesma região? Ou a gente vai dirigir para lugares diferentes? Ou a gente vai cada semana num parquinho diferente, né? Em bairros diferentes? Ou a gente vai fazer um mix dos dois, tá? Então, e se chover, o que a gente faz? A gente não se reúne? Tudo isso tem que dar definido nessa reunião de planejamento, tá? Essa reunião serve para isso. Então, vocês vão definir, não, dia de chuva, então a gente se reúne na casa de alguém e faz brincadeira com as crianças, ou dia de chuva a gente não se reúne. Tudo isso tem que já estar definido na reunião. Próxima, 10 horas aí já, gente, eu vou acelerar um pouquinho aqui, já está terminando, tá? Rotina dos encontros,
tá? Vocês vão definir nessa reunião de planejamento. Vocês vão decidir como vocês gostariam que acontecessem esses encontros, tá? Aí, vocês precisam ter claro o tipo de grupo. Porque agora, nesse ponto 5, vocês vão escrever aí, vão colocar no papel o que vocês querem. Vocês já definiram, né? O nosso grupo vai ser de... deixa eu ver aqui. Encontros... vai ser de natureza, tá? Ser de natureza e trilhas. A gente vai se reunir para aprender sobre a natureza e fazer trilhas, digamos, tá? Vou dar um exemplo de um grupo desse. Posso dar o exemplo dos outros também, se vocês quiserem. Vou dar exemplo desse primeiro. Uma forma de se reunir com um grupo que faz encontros na natureza. Qual que seria o primeiro passo? Vocês têm um horário, aí tem a questão de horário, cumprir horário, tá? Nós vamos nos reunir às 10 da manhã e a gente vai fazer uma trilha em tal lugar, uma trilha para uma cachoeira, tá? Vou pegar um exemplo em Floripa. Tem o Poção, tá? Em Floripa nós temos uma cachoeira que fica bem perto, fica na cidade, fica num bairro na cidade, tá? É uma cachoeira muito legal, com acesso fácil, que dá para crianças, para todas as idades caminharem até lá. Então, a gente vai fazer uma trilha para o Poção, tá? Aí, uma mamãe conhece bem a região, conhece muita trilha, já caminhou várias vezes por lá, já foi várias vezes, conhece a natureza de lá. Então, essa mamãe vai ser a responsável para fazer a parte inicial da aula. Então, a gente vai se encontrar num parque, no Córrego Grande, antes de subir para a trilha. Aí, todos se encontram lá às 10 horas. 10 horas estão todos lá, né? A gente chega um pouquinho antes das 10, 10 horas. Essa mamãe vai dar uma aula sobre a natureza. Vai falar o que é uma cachoeira, né? Como que vem, da onde que vem a cachoeira, quais cuidados que as crianças precisam ter numa cachoeira, quando que elas sabem que se a pedra escorrega ou se a pedra não escorrega, né? Que tipo de vegetação a gente vai ver no nosso caminho até a cachoeira? A gente vai ver casa, a gente não vai ver casa, essa cachoeira está perto das casas, essa cachoeira está no meio no meio do nada. Pode ter outras cachoeiras assim, mas nessa do Poção, como que é o caminho até lá? Então, essa mamãe vai dar uma aula, a escolha do grupo, né? Então, os primeiros 20 minutos é uma aula, é uma aulinha, onde a criança vai ouvir sobre o que ela vai observar no caminho. Então, você vai deixar ali já dicas para ela, né? No caminho, o que você precisa observar? Vamos ver se tem casa? Será que tem casa no nosso caminho? Quando chegar na cachoeira, será que vai ter casa lá na cachoeira onde a gente vai? O que vai ter lá? Será que tem árvore? Que tipo de árvore que tem? E as pedras são grandes, são pequenas? Dá para entrar na água, água gelada? A água não é muito gelada? Como que vai ser? Talvez tenha criança que nunca foi numa cachoeira, tá? Então, se dá uma aulinha básica ali, né? 15, 20 minutos e depois se parte para a trilha, tá? Essa é uma forma bem legal. Pode fazer uma atividade, um outro dia, vamos fazer uma outra atividade na natureza, mas a gente só vai fazer uma caminhada. E é uma mamãe que tem muito jeito para artes, tá? Artes manuais, pintura, seja o que for. Então, essa mamãe vai dar a aulinha inicial. Então, vamos lá, essa mamãe vai falar um pouco sobre o que eles vão ver na trilha, vai pedir para eles observarem algumas coisas, porque depois eles vão pintar. Então, faz uma aulinha mais curtinha, 10 minutos, parte para a trilha, fez a trilha, final da trilha, vamos pintar o que nós vimos. Né? Com tinta guache, com tinta aquarela, ou vamos colher coisas na natureza, fazer uma arte no final. Isso é um tipo de co-op, tá? Onde as crianças aprendem juntas, as famílias também, e todas colaboram, né? As mães colaboram entre si. Bom, pelo adiantado da hora, eu não vou falar para vocês de todas. Meu plano era falar como que seria uma rotina básica, como eu falei agora, sobre essa da natureza, para cada um tipo de co-op. Mas já são mais de 10 horas aí no Brasil, tá? Então, o que eu vou fazer? Amanhã nós vamos nos reunir novamente e, se vocês quiserem, eu vou falar
tá? Depois vocês me deixam saber lá no Instagram, me manda mensagem lá no Instagram, ou bota aqui, bota na descrição, que é mais fácil. Betina, queremos amanhã aprender como é a rotina para cada grupo, tá? Como posso fazer atividades para cada grupo, tá? Agora eu só vou dar um exemplo, não vou me ater em cada grupo, porque eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu tenho 10, 11 tipos de grupo, tá? Vai ser um pouquinho extenso. Então, se vocês querem que eu fale sobre isso amanhã, a gente volta nesses slides amanhã, dos de grupo, e como organizar uma rotina e atividades para esses grupos, e também a gente vai falar do co-op online, ok? Vamos lá, então. 6, atividades. Definir os conteúdos ou os tipos de atividades. Decidir quem irá liderar as atividades ou se haverá um rodízio. Eu já falei um pouco sobre isso antes, né? Eu já me adiantei. Então, como eu falei agora, nas atividades da natureza. O interessante nas atividades da natureza é cada semana uma mãe, tá? Cada semana uma mãe é responsável pela introdução dessa atividade da natureza, pela introdução da trilha, né? Pela introdução do que quer que vocês forem fazer e também por uma atividade manual. É legal sempre ter no final uma atividade manual, tá? E aí vocês decidem quem vai liderar. Agora vamos para o finalzinho, 7, 8. O 7, o tamanho do grupo, tá? Vocês vão deixar o grupo aberto para quem quiser participar. Um dos grupos que eu participava, ele era aberto, tá? Não tinha limite. Por quê? Porque nós nos reuníamos numa igreja, a igreja nos emprestava todas as salas da igreja. Era uma igreja grande, com muitas salas. Nós tínhamos acesso a todas as salas, tínhamos acesso aos salões, tínhamos acesso a tudo na igreja. Então, o grupo era livre para convidar quantas pessoas que quisessem participar. Então, era um grupo bem grande, tá? Já o outro grupo que nós participávamos, que era o grupo que eu criei, nós conseguimos com uma outra igreja apenas uma sala. Nós podíamos usar uma sala, porque as outras estavam sendo usadas naturalmente. Então, nós tivemos que limitar o nosso grupo. Nós decidimos para ter no máximo 12 famílias, tá? Então, dependendo, se fosse numa casa, provavelmente o nosso limite seria ainda menor, tá? Para grupos, a gente está falando aí de natureza hoje, né? Para grupos que se reúnem na natureza, pode ser aberto e limitado? Eu diria que não é legal, tá? É bom colocar um limite aí, 12, 15 famílias. Por quê? Porque igual você vai estar falando para o grupo, igual você tem que controlar aí, né? Tem que ter uma certa segurança nos passeios, nas saídas, principalmente se você quer fazer uma saída de campo, que é para ir no museu, em lugares fechados. Quando você tem um grupo muito grande, às vezes é mais difícil, você precisa dividir, quebrar o grupo em pequenos grupos para poder fazer essas saídas de campos em diferentes dias, porque às vezes não consegue receber o grupo inteiro, tá? Então, é sempre legal dar um limite aí, né, para vocês conseguirem trabalhar legal com todas as famílias. Então, limitar o número de famílias, pode deixar aberto? Pode, se você tem espaço suficiente, ou então você limita o número. E a comunicação com o grupo, como que você vai fazer? Você tem que pensar nisso também, e na região de planejamento você faz essa opção. Por um grupo de Facebook, por um grupo de Instagram. Não botei aqui, mas pode ser um grupo de WhatsApp, né? Dá para fazer por um grupo de WhatsApp também. E uma coisa interessante de fazer, que eu não coloquei aqui, mas que eu quero dar essa dica para vocês, é ter um calendário do Google, né, que a gente chama de Google Calendar. Existem outros aplicativos para calendário também, existe, fica opcional. Eu usava o Google Calendar com o meu grupo, tá? Porque ali no Google Calendar eu colocava já toda semana, no início do mês, eu já colocava todo o cronograma do mês. Quem é a mãe que vai fazer a história, quem é a mãe que vai fazer os centros, né, que é os círculos, os centros. Então, já tinha tudo ali, qual era o tema, qual era a história bíblica,
quais eram as atividades, quem era a mãe que estava dirigindo o quê, quem era a mamãe que ia trazer o lanchinho, quem era a mamãe aquele mês responsável por organizar as saídas de campo. Então, no Google Calendar, ao invés de você ficar colocando ali no grupo de WhatsApp ou no grupo de Instagram, você faz um cronograma no Google. Eu não tinha Facebook, eu não conseguia organizar as coisas pelo Facebook, não tenho até hoje. Então, eu fazia isso através do Calendar, né, que é o calendário do Google, que é bem interessante, tá bom? Deixa eu ver se eu não deixei nada para trás aqui. No ponto 6, sobre as atividades, eu acho que eu não falei aqui para vocês, decidir quem irá fazer as atividades, se haverá um rodízio. Uma coisa importante que eu falei lá no início também. Tem mamães que não se sentem à vontade para estar lá na frente falando. Então, dependendo do grupo que você está trabalhando, se existe uma mamãe que quer participar do grupo, mas ela é muito tímida, com o tempo ela vai sendo trabalhada, ela vai vendo que isso não é um bicho desses. Mas para o início, você pode dar para essa mamãe um outro tipo de função. Por exemplo, ela pode ser a responsável por organizar todas as saídas de campo para o grupo. Ela pode ser responsável por pesquisar lugares para fazer saídas de campo para o grupo. Ela pode ser a responsável por organizar o cronograma do grupo, né? Quem vai fazer o quê? Ela pode ter essa responsabilidade de passar, de lembrar as pessoas de que material precisa trazer, o que precisa ser feito, tá? E outra coisa que vocês precisam definir também aqui é questão de finanças, tá? Eu não coloquei aqui, mas eu acho importante falar que vocês precisam definir. Claro, se vocês forem alugar um local, vocês vão ter que pagar por isso e vocês vão dividir. Mas em que material, como que vai ser feito, tá? Se eu tenho um material, sempre precisa de material. Você tem duas opções. Você pode cobrar uma anuidade, né? As mães pagam no início do ano, um X, e se compra todo o material para aquele grupo. Eu tinha isso organizado em caixas, tá? A gente tinha, no início do ano, a gente pagava um X, e eu tinha todo o material organizado. Quando as mães precisavam de material para fazer as atividades, elas poderiam pegar material dali mesmo, tá? Então, ali tinha todas as caixinhas com lápis de cor, com giz de cera, tinha borracha, tinha lápis de escrever, tinha apontador, folhas coloridas, folhas brancas, massinha, tudo que as atividades da educação infantil necessitavam. Nós dividíamos isso no início do ano, comprávamos todo o material e nós tínhamos aquilo estocado para usar durante o ano. Se eu decidia fazer uma atividade que eu não tinha material ali, aí era uma opção minha, tá? Era uma opção minha criar esse material ou não. Muitas mães faziam. Queriam fazer atividades diferentes que não tinham material ali e elas forneciam o material para todo o grupo e estava tudo ok, porque sempre tinha uma mamãe fazendo isso e a gente sempre estava fornecendo outros materiais também. Ou você pode ter a opção de não cobrar nada, cada um traz seu estojo com o que precisa, e quem organiza a atividade daquela semana traz todo o material, ou se cobra por semana, né? Eu vou precisar de tal material, eu vou precisar de tanto para comprar os materiais, e as mamães depois compram os materiais e tá tudo certo, tá? É uma forma de fazer também, mas é preciso pensar nisso também, como vai organizar, se vai fazer um pagamento anual e comprar todo o material, ou se vai fazer por aula, ou se você vai querer cobrar uma mensalidade. É difícil cobrar mensalidade, né? Porque você nunca sabe o que uma mãe vai estar preparando. Então, o melhor são essas duas primeiras opções que eu falei para vocês, tá bom? Ok, mais sugestões para vocês discutirem aí nessa reunião de planejamento de vocês. Onde que vocês vão realizar essas atividades especiais nas semanas... Não, realizar atividades especiais nas semanas de feriado, tá?
Isso é legal, por exemplo, na Páscoa. Como que vocês vão trabalhar a Páscoa com as crianças? Né? Então, na semana da Páscoa, vamos fazer algo especial para a Páscoa? Fazer diferente? Vamos, para quem... vamos fazer uma Santa Ceia? Vamos simular a Santa Ceia? Vamos fazer um dia especial com as crianças? No Natal, vamos fazer um amigo secreto? Não sei, um elefante branco, né? O que a gente pode fazer de diferente para comemorar esses feriados especiais, Dia da Criança, Dia das Mães, né? A gente sempre gosta de pensar nisso antes. Vamos organizar encontros com as famílias? Isso é bem se pensar, tá? Vamos fazer talvez um final de semana a cada trimestre, vamos reunir as famílias no fim de semana, no domingo, vamos fazer uma atividade com todos. Sei lá, um encontro, vamos passar a tarde junta no parque, todas as famílias, com os pais, com todo mundo, para os pais se conhecerem também, né? Enfim, vamos fazer um piquenique, vamos para uma praia, se é verão. O que a gente pode fazer? Pode fazer um passeio num parque, várias coisas dá para estar fazendo. Gente, quem são os dois que estão aqui comigo? Corre para o YouTube que eu já estou terminando. Outra coisa para se pensar. Querem promover a participação dos papais sempre que possível? É legal, tá? Porque às vezes um pai tem um talento para música, né? Vocês podem organizar um horário que esse pai pode estar presente para fazer uma atividade de música com as crianças. É um pai que gosta muito de trilha, então chama esse pai para de vez em quando participar da trilha, se a opção de vocês é atividades na natureza, tá? Então, buscar envolver os papais que puderem, né, estarem participando aí do co-op também. Buscar uma atividade voluntária para o grupo, isso aqui é muito legal e as crianças gostam bastante, e desde pequenininho vocês já vão estar ensinando né, a criança a se dedicar a um trabalho voluntário. O nosso grupo, nós fazíamos um trabalho voluntário num asilo, tá? Como que era esse trabalho voluntário? Nós íamos uma vez por mês ao asilo com as crianças, nós passávamos lá 2 horas com o pessoal que morava lá, né? Aí no Brasil chama de asilo, aqui não é asilo, é um lugar onde as pessoas moram, é um pouco diferente do asilo, mas aí no Brasil seria perfeito no asilo. O que a gente fazia? Nós cantávamos e fazíamos brincadeiras com eles. Então, durante aquele mês, nós ensaiávamos algumas músicas. Por exemplo, a gente escolhia sempre no mês, se tinha naquele mês algum holiday, né, algum feriado importante, a gente ia perto daquele feriado. Então, a gente ia na semana de Natal, a gente ia na semana da Páscoa, a gente ia no mês das crianças, a gente ia na semana do Thanksgiving. Toda semana, todo feriado de cada mês, porque aqui nos Estados Unidos, tá? Cada mês tem alguma coisa para comemorar. Então, sempre tinha alguma coisa para comemorar e a gente ensaiava músicas durante aquele mês que antecedia a nossa ida com as crianças, referente ao holiday, ou, né, ao feriado que a gente estaria indo lá, e as crianças cantavam para eles, e entre uma música e outra a gente fazia uma brincadeira, tá? E eles gostavam muito. E depois a gente ficava um pouquinho lá, conversando com eles, e era muito bom, né? Porque tem velhinhos que não têm mais família, né? Ou não visitam. E ter as crianças perto, né? Rejuvenesce, ajuda eles, sabe? Dá ânimo. Então, é bem interessante ter um trabalho voluntário, pode ser no asilo, pode ser com uma creche carente, pode ser com um orfanato, né, levar as crianças lá para fazer brincadeiras. E nosso grupinho, algumas crianças do nosso grupo de homeschool daqui, a gente faz a nossa atividade voluntária agora é fazer cestas básicas e entregar para famílias carentes, né? A gente faz isso uma vez por semana. Ou então fazer algo especial para o início e para o fim do ano. Isso é uma coisa que deve ser pensada também nessa reunião de planejamento. Vamos fazer algo especial? Sim ou não? Minha sugestão é que se faça,
tá? É bem legal, as crianças se sentem importantes, se sentem, assim, cuidadas, estão vendo que vocês estão fazendo algo especial para elas, né, por elas. Claro que elas estão vendo isso sempre, mas criança gosta de surpresa, criança gosta de coisa diferente. Então, nós sempre fazíamos, primeiro dia de encontro do homeschool, primeiro dia do ano, nós fazíamos fotos com eles, nós fazíamos um lanche especial, nós entregávamos um material especial para eles, que eles iam usar durante aquele ano, que fosse a pastinha deles para levar o material para casa com o nomezinho deles. Como a gente se reunia num espaço, a gente decorava a porta com os nomes deles, para quando eles chegassem, a gente decorava a sala, tudo isso para fazer foto, para coisinhas para eles, que eles amavam, e eles não esqueciam, e fazíamos atividades bem especiais, bem diferentes do que seria o restante do ano deles, tá? E no fim do ano, a mesma coisa. Nós finalizávamos o nosso ano de homeschool com uma festinha, sempre. Era o nosso último dia, nossas crianças aprendiam música, então nesse dia nós chamávamos as famílias, nós chamávamos os pais, os avós, e eles iam e as crianças cantavam para eles, as crianças tocavam sinos, que elas aprendiam sinos, e era um dia especial, depois todos faziam um lanche juntos, tá? Então é legal fazer algo assim para ficar marcado, e nós fazíamos também as fotos de final de ano, né? E depois nós fazíamos um livrinho, eu vou mostrar para vocês essa semana, aqui não no Instagram, os livrinhos de como nós, com todas as atividades do ano, né? Que a gente fez com um grupinho. Então tá aí, gente, tá? Eu não sei se ficou alguma coisa que vocês queiram me perguntar. Estamos com 1 hora, acho que faz 1 hora que nós começamos, tá? Obrigada por vocês terem participado. Vocês têm mais alguma pergunta para mim? Aproveitem. A Luísa ali está falando, fala sobre os tipos de grupo. Legal, Luísa, eu vou falar amanhã então, porque hoje nossa hora já está bem adiantada, mas amanhã eu volto aqui, volto no ponto 5 e no ponto 6, que é a rotina para cada tipo de grupo e as idades para cada tipo de grupo. E também amanhã nós vamos falar como organizar um co-op online para aquelas famílias que, ou por motivo de Covid na sua região, não podem estar fazendo presencial, ou por motivo de distância, que não conseguem nenhuma ou 2 famílias para se reunir, então podem estar fazendo um co-op online, tá bom? Então amanhã a gente vai estar falando sobre isso, e eu vou dar aqui 1 minutinho, para se vocês quiserem fazer alguma pergunta, perguntem agora, ou então amanhã nós voltamos também com perguntas e respostas, porque eu sei que vai surgir muitas dúvidas aí, provavelmente eu não falei tudo que precisava ter falado, né? Me empolguei, falei bastante, mas talvez não tenha falado tudo. Deixa eu até voltar aqui nos meus slides, para ver se a gente não ficou com nada, enquanto eu espero um tempinho para vocês me fazerem uma pergunta, ou uma ou mais pergunta. É isso, gente, é isso então. Falei, né? Falei tudo ali do comecinho. Nara, legal, ó, a Nara é uma mamãe, tá aqui comigo, o filho dela vai à escola, e ela é uma das mamães que me perguntou de fazer um grupo em casa. Ela é uma mamãe after school, né? A Nara já trabalha after school com o Vicente, faz um trabalho fantástico com ele, né? Eu super apoio o after school, tá? Eu sei que o homeschool não é para toda a família, mas o after school é, né? Toda família pode fazer after school. Depende de quem? Depende da mãe, tá disponível, tá disposta e querer fazer, né? Então a Nara tá aqui, ó, ela é um exemplo. Ela tá aqui assistindo uma live sobre co-op. O filho dela vai à escola, né? Mas como eu disse, mesmo que seu filho vá à escola, você pode ter um co-op voltado para um estudo da Bíblia ou então para um clube do livro, né? Que a gente chama aqui de book club, né, que é muito legal. Os adolescentes, as crianças, a partir dos 10, 11 anos, eles gostam muito de clube do livro, gostam muito de grupos de estudos da Bíblia,
porque é um momento que eles têm para se reunir com os amigos fora da escola. Eles vão ter mais socialização, eles vão ter ali os 30 minutos deles de estudo, eles vão ter 30 minutos, 1 hora para brincar, para socializar, né? Que é o que eles não têm na escola, que é o que falta na escola. Você pode estar oferecendo isso para o seu filho dentro de um co-op, né? Um co-op para after school. Não, vamos criar, Inara. Acabei de ter essa ideia, um co-op para after school, por que não? Então, amanhã a gente vai falar mais sobre isso, vai falar sobre co-op online, tá bom? E eu vou dar aí, então, para vocês dicas de rotina, tá? Para todos os grupos. Eu acho que eu respondi todo mundo, né? Não ficou ninguém de fora. E é isso, então, gente. Muito obrigada, tá? Não deixem de começar a procurar, né? Vou voltar aqui. Não deixem de começar a procurar pessoas na área de vocês, na região de vocês, tá? Eu vou colocar no Instagram também, né? Como eu tinha falado para vocês, deixa eu sair daqui, né? A gente não precisa mais do slide. Gente, não quer sair o slide, quer ficar? Não tá saindo! Vamos lá, vamos tentar de novo. Enfim, não deixem de procurar na área de vocês. Saiu finalmente! Não deixem, tá? De procurar famílias, né? Que possam estar cooperando com vocês, né? Que possam estar junto, que seja uma família, gente. Com uma família, a gente já faz muita coisa legal para os nossos filhos. Para eles não importa se vai ter 1, 2, 3, 4 outras crianças para aprender ou para dividir com eles. O importante é que eles tenham esse momento. E para você, como mãe também, você vai ter ali uma parceria, tá? Então não deixem de procurar. Pega seu filho, vai para a biblioteca, vai para o shopping, vai para um cafezinho, vai ver onde que estão esses papais, essas mamães, especialmente aí as mamães que têm criança na educação infantil. Você vai achar crianças que estão num período na escola, mas no outro não, e que as mães estão buscando. Vamos fazer um after school junto, vamos fazer um grupo, vamos se encontrar uma vez por semana, vamos fazer pelos nossos filhos o que a escola não está fazendo, não é? Então, se reúnam, às vezes as vovós, as próprias vovós que estão ali com crianças, que ficam o período cuidando dos netos, o período que eles não estão na escola, né? Se reúnam com outras avós ou com mamães para fazer atividades, nem que seja para o parquinho uma vez por semana, criem um grupo, criem afinidades, tá? Isso é socializar. Isso realmente é socialização, porque seu neto, seu filho, ele não está socializando como ele deveria na escola. Então, crie esses espaços para que essa criança tenha mais socialização, para que ela conviva com pessoas de diferentes classes, com crianças de diferentes idades, tá bom? Faça isso. Gostei muito de conversar com vocês. Amanhã eu vou ter que voltar, porque eu não consegui falar tudo que eu queria, tá? A gente amanhã grava novamente mais um e eu já ia me esquecendo. Semana que vem eu começo aqui no YouTube, marca aí na agenda de vocês, eu vou fazer um post também sobre isso, mas semana que vem eu começo aqui no YouTube uma jornada de planejamento, tá? O que vai ser essa jornada de planejamento? Provavelmente não, tem muitas mães aí que estão começando o homeschool. Tem muitas mães inseguras de como está fazendo homeschool. Tem muitas mães querendo aprender mais sobre homeschool. Como que eu começo? O que eu faço? Preciso usar currículo? Não uso currículo? Mas e se eu não souber ensinar meu filho? É complicado, meu filho tem outros problemas que nem a escola consegue resolver, será que eu vou conseguir? Vem comigo nessa jornada de planejamento, tá? Vão começar semana que vem, última semana de setembro, e as 3 primeiras semanas de outubro, tá? Serão 4 semanas de planejamento. Por que eu não vou fazer 4 dias? Por que eu vou fazer 4 semanas? Porque durante essas 4 semanas, vocês vão ter que fazer a parte de vocês, tá? Eu vou ensinar vocês como
que eu faço o planejamento anual para o meu homeschool? Quais são os passos que eu dou, assim como eu mostrei os passos do co-op, quais são os passos que eu dou para organizar o meu homeschool para o ano? E não é só chegar e dizer assim, não, esse ano eu vou fazer homeschool. Não. É preciso ter um passo a passo. É preciso pensar para quê? Para que o resto do ano, você vai ter um pouquinho de trabalho agora no início, fazendo planejamento. Mas o resto do ano, você vai estar tranquila. Por quê? Porque você planejou. E aí, se você surge uma atividade, você diz assim, ai, que legal essa atividade, ai, que legal esse material, quero comprar, quero fazer. E aí, antes de você gastar dinheiro, antes de você gastar seu tempo começando a realizar aquela atividade, você vai fazer o quê? Você vai voltar lá no seu arquivo que você planejou, que está ali na sua pastinha, vai dizer assim, isso foi um objetivo meu, é um objetivo meu para esse ano? Tá? Ou eu descarto isso? Tá? Não preciso disso? Não preciso disso. Então, esquece. Né? Coloca ali, salva aquilo para quem sabe o ano que vem. Então, eu vou ajudar você a pensar, passo a passo, você pensar na visão, você pensar nos objetivos, você criar um calendário. Eu vou fazer com você aqui, ó, no YouTube, o calendário, vou mostrar, vou botar um calendário aqui, vou disponibilizar um calendário para você, você vai imprimir, você vai vir para essa aula com um calendário impresso, e você vai pensar no calendário do ano enquanto eu falo para você como que você organiza um calendário. E aí, depois que acabou essa aula, você vai ter uma semana para pensar no seu calendário, para sentar com seu esposo. Você vai fazer uma aula, vai entender sobre o que é uma visão para o seu homeschool. E aí você vai ter uma semana para pensar, para sentar com seu esposo, para sentar com seus filhos, e para pensar, para observar o seu filho, para pensar em cada um deles. Eu tenho uma, mas talvez tenha 2, tenha 3. E a visão do seu grupo vai ser os objetivos para os seus filhos vão ser o mesmo ou vai ser objetivos diferentes para cada filho? Eles têm o mesmo temperamento? A gente vai falar de temperamento também. Tá bom? Então, vão ser 4 semanas para vocês prepararem passo a passo o planejamento para vocês. Mas, Betina, 2022 só começa em janeiro. Ok. Mas o planejamento você precisa fazer com antecedência. Quanto antes você tiver planejamento, o que vai acontecer? Vai chegar ali no fim do ano, Natal, virada de ano, janeiro, calor, férias. Você não quer parar para pensar no planejamento, quer? Em fevereiro você quer começar e aí você começa a arrancar os cabelos. Não preparei nada, não sei por onde vou começar. O que eu faço? Bem que a Betina me falou que eu deveria ter sentado com ela e ter feito planejamento, né? E eu não fiz. Então, até final de outubro, sabe o que vai acontecer? Você vai estar com o seu planejamento pronto. Aí, em novembro, você vai ter tempo para revisar seu planejamento, para anotar, fazer a sua planilha de orçamento, ver o que você vai precisar comprar para o seu novo ano, onde você vai querer fazer as coisas, o que você vai querer para o seu calendário, tudo vai estar tudo planejado, tudo bonitinho, empacotadinho para você. Você vai, em novembro, você vai digitar, você vai organizar, vai botar florzinho, coraçãozinho, vai comprar uma pastinha, vai botar as coisas ali, vai imprimir o seu planner, que eu vou dar dica de planner também, eu vou dar dica de website online, que vocês podem ir lá e planejar. Gente, tá fantástico, eu planejei tudo para vocês, tá? Com base no que eu faço para mim, tá? E tá muito legal, tá? E eu vou dar dica para vocês de como começar o ano, como finalizar o ano, tá? De fazer field trips, né? Que são os passeios, tudo. Então, vamos lá, tá bom? Eu espero vocês para, 4 semanas, ia 16. 4 semanas, tá? De
organização do homeschool aí para começar o ano de 2022 e para perder o medo, tá, gente? Porque quando a gente está planejado, a gente perde o medo, tá? Eu espero vocês, então. É isso. Não temos perguntas. Meu marido já veio aqui na porta e disse, bem gentil, você fala mais que o Homem da Cobra. Uhum. Pois é. Manezinha da Ilha, falou mais que o Homem da Cobra, né? Quem não conhece o Homem da Cobra, pesquisa aí, tá? Era um homem que falava pra caramba, tipo eu. Então, é isso aí, gente. Obrigada, tá? Obrigada por terem ficado comigo até agora. Avançado da hora, 1h20 já de live. Mas é isso, tá? Vocês estão convidados para amanhã, então. Amanhã com certeza vai ser mais curto, porque a maior parte eu já fiz hoje. E anotem aí na agenda, semana que vem começamos o planejamento, tá bom? Tamo junto sim. Tudo de bom. Annelise, tudo de bom, tá bom, gente? A gente nós nos vemos então amanhã no mesmo horário, tá? Às 21 horas, pelo horário de Brasília, tá bom? Beijo.